Olá, tudo bem? Estamos aqui falando das palestras do encontro, tentando trazer auxílio, algum tipo de ajuda para você que foi desafiado aí pelo seu pastor a estar fazendo uma palestra no encontro. E talvez você, uau, como é apreensivo. E a minha intenção aqui é tentar descomplicar, tentar ajudar você. Então, essa sua palestra, visão da igreja, na maioria das vezes nos nossos encontros, inclusive é assim que está escrito no nosso cronograma, é batismo e visão. Bom, batismo e visão. Então a gente não usa a visão da igreja, batismo e visão. É que a gente está nessa palestra 100% aderindo à ideia da apostila do pastor Naor, lá em Goiânia. E então essa palestra lá eles não têm batismo e visão, né, junto. Eles usam a visão da igreja e, se não me engano, na linha de ideia lá, tem uma parte pequena falando de batismo no fim da palestra, vencendo a carne e o diabo e o mundo. Então não tem batismo e visão. Mas para nós tem. Então, se você foi desafiado a falar e a sua palestra é parecida com essa, então vamos lá. Tá aqui aberta a visão da igreja. E como eu já tenho falado nas outras dicas que eu já fiz, as ajudas que eu já dei, você tem que ter uma ideia totalmente globalizada do tamanho da sua palestra para você. Quando você tem essa ideia principal, você sabe que você precisa filtrar o tempo, porque ninguém prega tudo. Se eu acabar, começar aqui, ó, visão da igreja, vivendo no corpo, e for seguindo isso aqui, vai dar mais de 2 horas e meia, com um raciocínio ruim, sem que as pessoas entendam os pontos. Quando eu estiver no meio dela, ninguém sabe como é que eu comecei. Não é questão de vamos pôr 2 horas e meia. Não, vai ficar de fato sendo um raciocínio ruim. Vai ser só uma faladeira, sem sentido. E dentro de um encontro, ainda mais a gente que faz encontro para não crente, aí acabou, né? O encontro, em vez de ser uma ajuda, vai ser a cá de pau pra pessoa, a última pá de cal ali pra pessoa não querer saber realmente de nada disso. Então vamos lá, visão. A visão da igreja, nós temos aqui. Vivendo no corpo de Cristo. Aí tem aqui o versículo, né? Algumas falas aqui, e aí vem aqui em primeiro. Então o que manda é a partir daqui. Primeiro princípio, segundo princípio, terceiro princípio, acabou. Então a visão ela está embasada em 3 princípios mais o batismo. E o batismo tem aqui então que é uma ordenança, segundo ele deve ser batizado e acabou. Então nossa palestra inteira tem 5 questões, correto? Então vamos lá, 2 do batismo, 3 da visão. E na visão nós temos que aqui, ó, minha posição como um membro no corpo de Cristo é o serviço, né? Então aqui é servir a Deus. A segunda aqui é o relacionamento entre mim e o corpo, que está falando aqui da comunhão, serviço, comunhão. Estou lendo de baixo para cima. E o princípio do relacionamento entre mim e a cabeça, que é Cristo, a obediência. Então, nós temos aqui a obediência, é, o serviço, deixa eu voltar aqui, e a comunhão. Amém. Então, essas 3 coisas a gente vai querer ensinar nessa nossa palestra. O povo já está bem alegre, bastante risonho, fizeram muita festa, a cruz foi maravilhosa, já né, tomou café, já estão, os rostinhos já estão brilhando, né? Alguns vai na sexta parecendo verdadeiros bichos, mas num domingo desse, até aqueles mais cara enrugada já estão ali todo redondinho, rosadinho, aleluia, né? O encontro é maravilhoso. Bom, então a gente
tem que falar essa palavra com propriedade. O que acontece é que nós trabalhamos muito na questão do esvaziamento dentro da sexta e do sábado, de se arrepender, de liberar perdão, de deixar Deus fazer a obra que é difícil. E então as pessoas ficam ali bem castigadas assim nesse sentido. E aí chega essa palavra aqui, algumas de domingo, né? Que vão para aquele outro lado, principalmente essa. Qual a visão da igreja, né? A visão da igreja para eu seguir. E aí a gente tem o verso base aqui, Efésios 4, do 15 ao 16. Vamos ler. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação da parte de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa visão que nós vamos passar está relacionada 100% com esse versículo. Então leia esse versículo mais de uma vez, duas, três vezes, vai tirando dentro das vírgulas aquelas questões, né? Olha, mas seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. E aí nós tiramos essa parte aqui, né? Obediência, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Então aqui a gente tem um serviço, né? A cooperação, a gente tem a comunhão, né? Porque todo o corpo bem ajustado, corpo consolidado, né? São mais de uma pessoa. Então as três visões estão dentro desse versículo. Então, as condições a serem satisfeitas para a verificação. Há muitos membros no corpo de Cristo e eles estão unidos, cada um com suas diversas funções. Você não vai ser um leitor, tá bom? Mas você então pode destacar algo para falar depois da leitura do versículo. E também você pode vir direto, né, para vamos ver aqui, entendeu? Ó, direto aqui para esse ponto aqui, ó. Há princípios básicos para o funcionamento harmonioso do corpo. Então, já sabemos que são três, certo? E o primeiro deles é o relacionamento entre eu e o cabeça. Mim e o cabeça. Que cabeça? Cristo. E qual é o nome desse relacionamento? Obediência. Tá ok? Então, o significado de eu serei obediente ao Senhor, renunciarei à minha liberdade, não desobedecerei à autoridade. Primeiro princípio de viver no corpo de Cristo é obedecer à autoridade do cabeça, sabe? E o Senhor, dentro das suas demandas, o maior princípio que ele vai nos pedir para manifestarmos obediência é saber que somos amados, fazer as coisas de forma temerosa, né? Ter o temor do Senhor, crer nele, pedir para ele, né? Não tá falando que você agora vai ser um escravo, que não tem mais direitos, por favor, né? E aqui ele vai dar aqui esse exemplo, né? Se a mão não tiver vida, ela não pode obedecer à direção do cabeça. E aí você pode até usar uma luva para simular que aquela luva é sua mão, né? E você veste a luva ali, né? E aí você vai mostrando pro pessoal e você fala, mão, pegue aquele copo e beba um pouco de água. E a mão vai lá, pega o copo, você bebe a aguinha. Mão, dá um tchauzinho aqui para os irmãos, aí, os irmãos. Mão, agora dá um tchauzinho para as irmãs, então, para as irmãs. Dependendo de alguma coisa que estiver acontecendo lá no prédio, você pode até tirar uma risada, descontrair, porque os pessoal têm muito sono nos domingos.
nos encontros domingo, porque eles fazem muita festa no sábado à noite, muita festa. E aí no domingo eles estão quebrados. Então, um pouco de bom humor na pregação vai ajudar você para não pegar aquela galera toda dormindo, querendo beber água o tempo todo. Misericórdia. Então, a ideia é essa. Depois que você mostrou que a mão está obedecendo, aí você tira a luva. E você coloca a luva em cima do púlpito que você tem diante de você. Aí você fala assim: faz de conta que essa minha mão não existe. Aí você vai lá e fala com a luva: mão, pegue o copo de água. É claro, a luva não vai pegar. Mão, dá um tchau pro pessoal. E você pode repetir, você pode fazer coisas novas. Aí você vai falar o quê? A mão não pode estar fora do corpo. Por quê? Porque senão o cabeça pode falar muitas coisas para ela. Ela não vai conseguir obedecer. Assim é a vida de cada um de vocês. Quando saírem daqui, ouviram coisas muito boas e vocês vão continuar ouvindo coisas muito boas. E vocês vão querer que essas coisas boas aconteçam. Mas sabe o que vai acontecer? Se vocês não estiverem conectados em Cristo, não dá para imaginar que essas coisas realmente vão continuar acontecendo. Então tem que estar contínuo, tem que estar em Cristo. Como que você vai estar em Cristo? Nós estamos aqui para te ajudar a estar em Cristo. Nós temos culto, nós temos célula, nós temos consolidação, nós temos pais espirituais. E aí você fala logo a visão do trabalho poderoso da sua igreja, véi. Tudo com uma simples luva, olha só. Eu tô te falando aqui, eu não tô ficando lendo isso aqui. Isso aqui é uma benção, o que tá escrito aqui é tudo verdade. Mas não é isso que você está fazendo lá. Sua pregação não é essa. Sua pregação é mostrar para os irmãos que tem que ter um relacionamento entre eles e Cristo. E esse exemplinho aqui é fantástico, tá bom? Então guarda ele, mas você pode usar qualquer uma dessas coisas. Aqui nós temos o segundo princípio, que é o relacionamento entre mim e o corpo e a comunhão. E você sabe, eu editei essas palestras aqui, que elas não vêm em versículo. Aqui tem um texto de 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Eu pus de propósito, mas pus também para dar a dica. Pelo amor de Jesus, num domingo, 11 da manhã, o povo morrendo de sono, você vai me ler tudo isso de versículo, irmão? Irmã, você tá de brincadeira. Olha isso aqui. Você tortura. Ei, não. Esquece isso. Aqui é tudo palavra de Deus, glória a Deus, mas ensinar a ler a Bíblia, você vai ensinar os irmãos lendo uma outra hora. Tá bom? Então aqui, ó. Fora. Fica só com esse. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Só o verso 12. O que significa isso? Significa que nós somos muitos, mas todos nós fazemos parte do corpo. O corpo de Cristo já existe, já está operando? Sim, mas cada um de vocês vai entrar nesse corpo de Cristo e vai agora virar um corpo só operando. Por que já tem pessoas e cabe mais? Porque quanto maior for este corpo, mais ele abrange a obra de Deus. Então por isso que você tem que vir fazer parte disso conosco. Olha que isso é uma introdução em cima do versículo. Eu temo até de estar fazendo isso, porque é isso que eu te falo. A diferença de uma pessoa que é um pregador, que prega, que está pregando, ela bate o olho no versículo, ela tem uma ideia. E eu estou falando para pessoas que talvez não tenham essa habilidade por enquanto, né? E nem tem como. Agora, você vai ler esse versículo, se você está estudando e tem essa ideia, você pode escrever de caneta aqui. Algo parecido. Minha esposa é uma das melhores pregadoras do encontro que eu conheço. Mas a palestra dela eu não consigo pregar. É uma loucura, escrito de caneta para todo lado, uma bagunceira. Mas ela entende tudo aquilo está tudo mentalizado. E ela vai lá e flui muito. Então, a gente voltando aqui para o nosso texto. Entre os filhos de Deus, a comunhão é uma questão de realidade e de necessidade. A comunhão implica em receber assistência dos outros membros do corpo. Significa que recebo
características especiais dos outros. E aí, aqui, entendeu? Ó, deixa eu pegar essas 3 primeiras frases, elas são muito boas para você fazer a sua base do segundo princípio. Primeiro, entre os filhos de Deus, a comunhão é uma questão da realidade e de necessidade. Aí você vai falar, você sabe o que é necessário? Porque muitos filhos de Deus depois ficam fracos e vão embora e fala que não teve as pessoas por perto. Então você já estou te avisando, fique perto dos filhos de Deus. Quem é que te trouxe para esse encontro? Qual é a célula que seria melhor para você ir participar? Qual é a pessoa que seria melhor para você estar ali no culto perto dela? Fique perto desse filho de Deus, porque ele tem comunhão com Cristo e ele tem um prazer de te ajudar a ter também. Aí a segunda frase nossa aqui, ó. Comunhão implica em receber assistência dos outros membros do corpo. Depois do encontro, vem o pós-encontro, vem a consolidação, vem um monte de coisa, o cursão, o CTL, tudo isso faz parte da comunhão, tá vendo? A comunhão aqui não é que você tem que ficar lá cantando um louvor de olho fechado, derramando lágrimas. Isso é legal, mas a comunhão é maior que isso. Comunhão aqui não é fazer um lanche e comer um lanche, que também é legal, mas não está falando disso. A comunhão aqui fala de receber a assistência dos outros membros, que vão te ajudar com pós-encontro, que vão te ajudar com consolidação. Se você não é batizado, eles vão te ajudar com o curso de batismo. E depois eles vão te ajudar com o CME. E depois com o CTL, né? CME, o cursão, o CTL. E depois tem muitas coisas, manuais de célula. Você não tem limite de onde essa comunhão pode chegar, meu irmão. Mas sempre é alguém com você. E a terceira frase aqui, né, significa que eu recebo características especiais, que é aquela coisa, a unção que eu honro é a unção que eu tenho. Você começa a ganhar coisas que aquela pessoa tem só de estar perto com ela. Então, eu não estou desprezando aqui o restante do texto. Eu só estou te mostrando que com esses 3 pontos eu desenvolvo aqui realmente um princípio 2 que vai ter consequência, né? E aí existe muitas coisas escritas aqui. 3. E não precisa você pegar necessariamente ali o 1, 2 ou 3, mas você pode separar 3 dentro de todos. Basta você ler, reler, reler. O terceiro princípio é a minha posição como membro no corpo, que é o serviço. Aí sim, ó, tá vendo? Já estou tendo comunhão e já começa a trabalhar. E ali a gente tem aqui, ó, se entendermos que a vida do corpo é comunicável e mutuamente suprida, devemos orar para que Deus supra os outros por meio de nós. Então isso aqui é o que? Agora que você chegou a Cristo, uma grande bênção para você ficar firme em Cristo é ser um instrumento para trazer outros para Cristo. Temos 2 versos aqui, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos regozijam. Então está falando de que pessoas precisam de oração, pessoas precisam de assistência, pessoas precisam de cesta básica, pessoas precisam de ouvir a voz, de conversar, de falar. E você pode ser um canal. Aqui nós temos esse outro versículo aqui, ó. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, é algo bem profundo aqui, é o apóstolo Paulo que está falando, tá bom? Mas isso acontece e você nem percebe quando o amor de Cristo flui em você. Então você não só buscando aquela comunhão com a assistência dos irmãos, mas também estando aberto para que, se o Senhor querer te usar, Ele possa te usar. E isso não tem tempo de cristianismo para ser feito, tá? Então não é uma questão de sofrer ou regozijar, é uma questão de uma vida fluindo com outra vida, tá? Você pode separar aqui, você pode separar alguma outra. Ok, dito isso, falar desses 3 princípios da visão, que é a obediência. Eu sempre, minha memória não está bem com aquele segundo ponto. A obediência, a comunhão e o serviço. A obediência a Cristo. A comunhão, que é a assistência dos irmãos para edificar você. Tá? Então a comunhão aqui é específica, não é um lanchinho, não é o terceiro céu e você tremendo no chão e babando.
né, tá? É a comunhão da assistência dos irmãos. É essa visão que nós estamos passando. Nós temos uma igreja que consolida os outros. Ei, você vai fazer essa palestra, você tem que entender o que está falando. Você não vai chegar lá e falar, irmãos, a partir de hoje, piquenique toda semana, pelo menos uma vez. Ei, não é isso. É a comunhão, que é a assistência dos santos para com aquela pessoa. Então você não vai ficar sem ouvir de Cristo porque o encontro acabou, mas alguém vai falar para você, e esse alguém vai falar o tanto de vezes que você precisar todas as semanas. Amém? Essa é a visão. Essa é a visão. E a terceira, que é o serviço. Que automaticamente, quando você consolida alguém, ele já vai sabendo como é que é o trabalho. E aí vem para o batismo, tá bom? Então, o batismo, como eu já disse numa auxílio a outra palestra, a gente não tem pretensão nenhuma de fazer a cabeça de ninguém para ela ser batizada, pelo amor de Deus, e a partir daí o batismo é algo que o próprio Senhor Jesus move na pessoa. E nós temos duas questões, e a primeira delas é essa parte aqui do batismo não saiu de nenhuma apostila de encontro, tá bom? Isso aqui é uma pregação do Spurgeon, que eu tenho milhares de pregação do Spurgeon. E um dos dias eu estava lendo ela, isso já faz muitos anos, encontros lá atrás. E eu estava lendo e eu fiz uma palestra para a gente sobre batismo com 5 pontos. E a gente usou por muito tempo, na verdade a gente usa até hoje, nunca abandonamos. E a gente, então, eu peguei esses dois pontos e coloquei aqui porque a apostila, né, da Igreja Videira não é batismo e visão, é só visão. Então pus aqui, porque a gente fala do batismo, tá? Então esse é um princípio geral entre todos os pensadores, teólogos, estudiosos, de que o batismo é uma ordem. Aí aqui explico o que é ordem, e aí nós damos então 4 versículos. Leia os 4, não pregue os 4. Leia um, bebe uma aguinha, lê o outro, diga amém, lê o outro e lê o outro e fala: eu li esses versículos, eu li esses versículos, não, 4 versículos, não, 4 bases bíblicas. Aí você vai falar: eu li essas bases bíblicas apenas para te falar isso. É uma ordenança. Batismo é uma ordem. Ordem para quem? Aí entra o segundo ponto. Por quê? Porque os dois estão interligados. Você não morre o assunto com o ponto 1 do batismo. Então, por isso que você não pode gastar muito tempo nele. O ponto 1 do batismo tem que trazer para o segundo ponto. Tá bom? Por isso você não pode também. Aí você gasta todo o tempo, seu batismo fica inconcluso. Sem conclusão, aliás, né? Inconcluso, acho que não existe isso. Sem conclusão. Você tem que vir para o ponto 2, que é quem deve ser batizado. É uma ordem, beleza. Mas é uma ordem para quem? Aquele que crê de todo o coração. Então, você vai ter dois textos aqui que são textos para ser lidos. Isso faz parte de uma característica dos meus sermões. Toda vez que eu uso esse azul aí, que eu só uso no meu sermão preto, vermelho, aquele azul que eu ponho nos versículos, né? Esse aqui. E também uso esse grifo amarelo. Os meus sermãos têm essas coisas. Quando em qualquer sermão que eu vou pregar, que eu edito, tem esse azulzinho, é porque isso aqui é uma história ou isso aqui é algo para ser lido. Claro que você não precisa ler, só que para não ler você tem que decorar. Beleza? Ok. Vamos lá. Quem deve ser batizado? Aquele que crê de todo o coração. O texto é esse. Imagine uma mesa onde todos os que se sentam são espirituais e um indivíduo sentado não acredita. Como pode alguém que não acredita sentar-se e ficar bem, sendo que todas as conversas ali são as dos que creem? Certamente ele não está no lugar certo, ou sairá, ou ou convidarão ele a se retirar. Nesse caso, acreditar em Jesus de todo o coração torna-se a condição primária para ser batizado. Uma vez que eu acredito em Jesus, eu tenho que ser batizado.
Porque se trata de uma ordem. Você pode ser de uma família piedosa, que tenha muita fé em Jesus, mas se não crer de todo o seu coração, você estará indo para o inferno. Aí tem outra questão para ler e ele conclui. Então, qual é a ideia aqui do batismo que nós estamos tratando aqui? Você crê? Creio. Então você deve ser batizado. Ah, eu não sei se o batismo é um bom momento. Não, então não vamos tratar com o batismo. Vamos tratar no crer. Você crê. Eu creio de todo o meu coração. Então, se você crê de todo o seu coração, é para você o batismo. Percebe? É como se fosse uma pegadinha. Spurgeon era maravilhoso. Ok? Então, a gente tem aqui batismo e visão. E eu tenho certeza que é uma palestra muito importante. Não é de desmerecê-la em nada, nada, nada. Tudo bem? Estamos aqui então concluindo o que temos para falar sobre esta palestra. E se você vai fazer, eu desejo toda sorte de bênção. Desejo que as pessoas saiam da sua palestra querendo muito servir o Senhor, querendo muito fazer parte da igreja e querendo muito ser batizado, sendo tocadas pelo Espírito Santo, não apenas empolgadas com a sua palestra, mas sendo tocadas pelo Espírito Santo, talvez até não querendo se batizar no próximo batismo, mas deixando depois que esse batismo passe, falando: eu sei que eu tenho que fazer isso, no próximo pode contar comigo, eu vou querer. Olha, eu desejo tudo de bom para você, amém? Tenha uma palestra maravilhosa.